Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É bom estarmos juntos para um encontro familiar a 2 dias do dia de São Valentim. Não parece mal falarmos já acerca deste livro, editado há perto de 2 meses e que agora chegou às prateleiras da FNAC e estamos contentes por esse espaço. Não quero levar muito mais do vosso tempo e quero passar a palavra para quem merece ser ouvido esta noite. E aqui há umas semanas, quando trocava umas mensagens com o João Miguel Tavares, a convidá-lo para poder falar acerca do livro, fiquei com a ideia que a correspondência que nós trocámos valeria a pena ser incluída eventualmente até numa edição posterior do livro, porque foi uma conversa muito interessante. De algum modo eu hoje estou a castigar o João Miguel ao chamá-lo para vir falar acerca do livro, porque ele de facto está a demonstrar é um grande gesto de amizade por parte dele, ao estar a falar acerca de um livro com o qual, para todos nós, até eu em alguns dias, não sei se concordo com as coisas que o livro diz. E então o João, falámos um pouco acerca disso e de facto eu quero agradecer pelo João estar cá e ir falar um pouco acerca do livro. Deixem-me só, antes de passar a palavra, fazer uma coisa que talvez não sendo muito higiênica, eu acho que vale a pena fazer. O João, provavelmente conhecem-no, ele é uma pessoa que escreve na imprensa escrita, na internet, na rádio, é autor de livros, entre muitas coisas. Eu não vou dizer tudo o que o João faz, porque o João faz muitas coisas e geralmente eu acho que ele as faz muito bem. Mesmo quando não concordo com tudo o que ele diz, eu acho que ele o faz bem. Mas deixem-me só salientar um aspecto, que foi aquilo que me fez querer convidar o João Miguel para estar connosco nesta noite, que é aquilo que eu acho que é um grande testemunho de cidadania que o João tem feito nos últimos tempos, num espaço que criou na internet, com um blog que criou com a sua esposa, com a sua mulher, com a Teresa, e que se chama Pais de 4. Como podem imaginar, porque a Teresa e o João são pais de 4. E desde essa altura eu acredito que aquilo que o João e a Teresa estão a fazer nesse blog é de facto um exemplo raro de cidadania. Hoje é muito frequente as pessoas que são conhecidas publicamente, quando têm filhos, escondê-los a todo o custo da vida pública. Aliás, eu acho que é interessante, nós temos uma imprensa que vive muito dos factos privados das pessoas, mas sempre que as crianças aparecem, elas estão desfiguradas, não é? Nas capas das revistas, as crianças aparecem desfiguradas e eu acho que daqui a 100 anos algum sociólogo poderá construir teorias acerca da própria mudança da representação das crianças, porque parece que as crianças se tornaram um campo proibido, um campo onde ninguém pode falar. Ora, o João Miguel e a Teresa têm feito da sua família uma experiência de comunhão com as outras pessoas que eu acho que é de uma rara coragem e de uma rara iniciativa. E eu sei que o João poderá não concordar com este elogio, mas eu acho que essa tem sido uma missão, mesmo que o João possa não vivê-la sob a égide de uma missão, mas que tem enriquecido a nossa vida em Portugal, sobretudo aqueles que já leem o blog. Portanto, esta tarde, para aqueles que quiserem, comprem este livro, mas sobretudo sigam o blog do João Miguel e da Teresa, Pais de 4. Vão até ao Google, procurem e eu creio que é das melhores coisas a acontecer na nossa vida pública em Portugal. E dito isto, dou a oportunidade para o João poder falar um pouco acerca do livro Felizes para Sempre e outros equívocos acerca do casamento. O livro do Tiago está estruturado em torno dos 7 equívocos do casamento, mas é perfeitamente possível que eu seja o 8º e é por causa disto. Este é um livro de um pastor batista e um livro que o próprio assume ser um livro de catequese, em primeiro lugar. Eu não sou batista e a minha fé atual tem a espessura de um fio de cabelo, ou seja, estou em pleno processo de calvície religiosa e sem direito a capachinho. Dondo, o que eu posso dizer sobre um livro
sobre o casamento que parece estar integralmente sustentado na convicção: Deus existe, e não só Deus existe, que é esta uma das minhas discussões com o Tiago, mas Deus existe e eu sei o que é que Ele quer para a minha vida. Que essa é a parte mais interessante. Eu pensei nisso demoradamente, muito antes até deste convite, porque o livro estimulou muito e eu queria escrever sobre ele de qualquer forma. E partilhei essas angústias com o Tiago nos mails que ele já referiu. E às tantas, no meio de tanto pensar na melhor forma de descalçar esta bota, eu achei isto. Achei que, tendo em conta que o Tiago fala tantas vezes neste livro que o casamento é um produto e é também um processo, eu resolvi que deveria começar esta apresentação pelo processo até chegar ao produto. Ou seja, eu deveria começar pela forma como este convite se processou. E, portanto, basicamente eu vou começar pela revelação parcial de uma troca de mails com o Tiago. E não te preocupes que eu terei aquela parte em que nós falávamos das miúdas gigas, para não te embaraçar publicamente. E então, atenção que eu não me podia atrever a fazer isto com mais ninguém. E é por isso que eu sinto a minha amizade com o Tiago realmente como um privilégio, porque eu acho que posso fazer isto com o Tiago porque ele, nestas coisas, é como eu, ele procura que haja uma continuidade entre aquilo que é uma continuidade não demasiado turbulenta entre aquilo que é a vida privada, aquilo que a gente faz na nossa vida privada e aquilo que nós dizemos na nossa vida pública. E essa é uma qualidade rara que eu aprecio imenso, e daí senti-me à vontade para vos contar o que é que estes mails diziam. O Barack Obama contava recentemente numa entrevista que nunca enviava um SMS que ele não imaginasse que no dia seguinte pudesse estar na primeira página de um jornal. E embora o Tiago vote republicano, eu gosto de partilhar, acho que ele partilha essa ideia. Portanto, eu vou começar com o meu Era Uma Vez, Era Uma Vez desta apresentação. E esse Era Uma Vez, na verdade foi só a 19 de janeiro, mas começou com um post no blog que o Tiago referiu, que é o Paz de Quatro, sobre uma escritora britânica chamada Jan Morris. E eu escrevi um post a propósito da publicação do seu último livro, que se chamado Have. O post não era sobre o seu livro em si, mas era sobre a própria Jan Morris. Isto porquê? Porque a Jan Morris nasceu James Humphrey Morris em 1926 e casou em 1949 com uma senhora chamada Elizabeth Tuckness e tiveram juntos 5 filhos. Até que em 1972 James Morris decidiu mudar de sexo e tornar-se uma mulher. Okay? Isto já a história é boa, porque em 1972 a mudança de sexo é uma coisa que não existia, teve que ir fazer a Marrocos. Mas o meu espanto ao ler a biografia da Jan Morris é que, isso é que é extraordinário, é que ele manteve a relação com a Elizabeth Tuckness, mesmo depois da mudança de sexo. Ou seja, eles foram obrigados a divorciar-se nos anos 70, devido a questões legais, porque 2 mulheres não podiam estar casadas em Inglaterra, mas permaneceram sempre juntos. Ou melhor, juntas, não é? E depois, quando em 2008 passou a ser possível o casamento, a união de facto entre 2 mulheres, voltaram a unir-se legalmente. E a Elizabeth declarou nessa altura: eu fiz os meus votos há 59 anos e ainda permaneço fiel a eles. Depois de Jan ter mudado de sexo, tivemos de nos divorciar, mas não fez diferença para mim. Nós ainda tínhamos a nossa família. We just carried on. E eu escrevi no blog que eu achava admirável aquele carried on, e terminava esse post com esta frase: o mundo de facto é um lugar estranho que não pode ser reduzido à nossa caixinha de valores e de ideias feitas. Mail do Tiago para mim, a 20 de janeiro de 2013. Citação: o mundo de facto é um lugar estranho que não pode ser reduzido à nossa caixinha de valores e de ideias feitas. Final de citação. A tua pior frase de sempre, desde que acompanho o teu blog. Céus, nem acredito que a escreveste. Prossigamos. Tu eras tipo para me acompanhares no lançamento do meu livro na FNAC? Abraço, Tiago. Mail meu para o Tiago. Eu cortei imensas partes, enquanto das miúdas gigas. Ao teu convite eu diria imediatamente que sim, não fosse eu ter dúvidas, tu me queiras mesmo ter a teu lado. E passo a explicar: eu li o teu livro, tenho pensado muito sobre o seu conteúdo, o que é um grande mérito que ele tem,
Mas o olhar que eu tenho sobre a família, o casamento e as razões da sua estabilidade tem muito pouco a ver com o teu. Aliás, a tua reação ao meu texto sobre a John Morris revela-o. Ou seja, aqui estamos 2 pais de 4, ambos a acreditarem que a família é o centro das nossas vidas. Neste caso, estou a simplificar. Para ti, Deus é o centro das nossas vidas e a família é o centro das nossas vidas na medida em que é um reflexo de Deus. Ambos a defender a sua importância fulcral na nossa sociedade, só que é como se nos encontrássemos no mesmo cruzamento, oriundos de lugares completamente distintos. Tu defendes que, estando Deus em tudo, tudo é importante na vivência de uma espiritualidade profunda. Eu posso admitir a parte de Deus estar em tudo, mas nem nos momentos em que me senti mais próximo de uma qualquer fonte da fé, alguma vez acreditei que eu poderia penetrar nele com uma tal clarividência que me fizesse ter a certeza que a cada passo eu soubesse qual a maneira certa de agir. Voltando ao teu livro, ele é, como tu próprio afirmas, um livro de catequese, em que todas as razões para determinado agir estão ancoradas em Deus. E como livro de catequese, ele parece-me excelente. E eu acredito, mesmo sem fé, em muita coisa daquilo que ele escreves. A questão que eu te colocaria imediatamente numa apresentação seria esta. Até que ponto nós poderemos retirar dele regras para o nosso agir sem partir da existência de Deus como uma premissa necessária? É por isso que eu me pergunto se tu achas mesmo que eu sou o gajo certo para teres ao teu lado numa apresentação da FNAC. Somos de planetas espirituais muito diferentes, tu e eu. Ainda que nos possamos aproximar em certas práticas, quando começamos a escavar na teoria, percebemos rapidamente que eu sou da Terra e tu és de Krypton. Eu fico com o planeta, tu ficas com os superpoderes. É uma troca generosa. Queres mesmo que um miserável terráqueo, que cada vez mais se define, infelizmente mais a sério do que a brincar, como um católico ateu, vá para a FNAC falar sobre o teu livro? Um grande abraço de celebração pela variedade do mundo, não confundir com multiculturalismo nem relativismo idiota. João Miguel Tavares. Mail do Tiago para mim. Grande e-mail. Aqui eu não percebi se ele me disse grande e-mail porque o achou bom ou simplesmente porque o achou grande. É capaz de ser mais esta última opção. Bom, e aqui eu vou passar por cima de várias puxões de orelhas teológicos, incluindo aquela parte em que não se pode ser católico sem acreditar na existência de Deus, o que é verdade, e passo diretamente para o ponto 7. Esta questão é a million dollar question. Até que ponto nós podemos retirar do livro regras para o nosso agir sem partir da existência de Deus como uma premissa necessária? De uma perspectiva rigorosa, filosoficamente, não podes. É por isso que o livro catequiza. Não adianta estares bem casado se o casamento, que foi inventado por Deus para te fazer amar Deus, melhor, não te levar ao Criador. Ponto 8. Levantas a questão certa. Será que eu desejo a tua presença no meu lançamento como sinal de sintonia ou como sinal de mais uma para o caixote da sagrada mestiçagem? É a questão de $2 milhões. Até que ponto podes aconselhar a leitura do livro sem partir da existência de Deus como uma premissa necessária para beneficiarmos dele? Se achares que sobrevives a este mail e à leitura do livro, conseguindo responder a esta questão, eu estarei ok mesmo que discordes dele publicamente, ao mesmo tempo que dizes leiam-no. Grande abraço de celebração da verdade do mundo, capaz de tirar pessoas novas de velhos ceticismos, para quem terá sido esta. Tiago é ele. Mail meu para o Tiago. Reler o teu livro a partir... Isto já não demora muito, não se assustem. Mail meu para o Tiago. Reler o teu livro a partir da premissa, o que pode retirar daqui quem não crê em Deus, ou no teu Deus, parece-me um excelente, embora trabalhoso desafio. Eu estou disposto a aceitá-lo, mesmo que temendo que te venhas a arrepender da companhia. Para quem vive sem dúvidas, então o que há a fazer é o que tu fazes, viver uma vida de entrega a Deus. Mas se ele existe beyond any reasonable doubt, se há céu e inferno e ressurreição, estou contigo. Manda vir onda gigante que eu estou pronto. Isto aqui é a citação de uma famosa canção portuguesa. Para quem vive com muitas dúvidas, ou seja, mais com a intuição de uma ausência do que com a esperança de uma presença, nenhuma verdade é suficientemente forte para cobrir todos os aspectos de vida. Não tendo encontrado um único e exclusivo farol, vou-me animando com a proliferação de postos de iluminação. Se quiseres pensar bem nisso e convidar alguém com um pensamento menos débil do que eu, compreenderei perfeitamente. Estou-me sempre a tentar escapar. Um grande abraço e sempre agradecido pelo estímulo intelectual que são estas conversas. João Miguel Tavares. Mail do Tiago para mim. Vamos a isso, que a minha intolerância quer ser sempre uma forma de amizade. 12 de fevereiro, na FNAC do Chiado, às 19 horas. Está legit? Como se vê. Mail de mim para o Tiago. Está marcado. Não leves demasiado batistas, porque posso não sair de lá vivo. Mail do Tiago para mim é o oposto. Por acreditarmos em tanta coisa que parece impopular, é que tentamos ser amorosos, porque só sobrevivemos pela graça. Por isso, serás sempre bem tratado pelos fundamentalistas. Acredita.
Bom, isto é só mesmo para explicar aos batistas presentes que tenho a garantia do seu próprio pastor de que será bem tratado, apesar das inúmeras barbaridades que eu possa dizer e que aliás já disse. Bom, basicamente este foi o processo, mas também já que estou em maré de revelação de conversas privadas, vou continuar por aí fora e permitam-me apenas referir um outro amigo que depois de ler o livro o classificou dentro do género ficção científica. E porquê? Porque a exigência contida nele é de tal modo grande que por vezes temos medo que só resulte a bordo de uma qualquer estação espacial onde as tentações são praticamente inexistentes. Contudo, e diria eu, felizmente, o fundamentalismo do Tiago é um fundamentalismo na vivência da sua fé e não na sua imposição aos outros. É a tal intolerância como forma de amizade, que é uma expressão muito bonita e que eu não conhecia. Foste tu que inventaste? Não fazes ideia. Não sequer é daquelas coisas que costumas dizer habitualmente. Acho que não foi a primeira vez. Não. Ou seja, Felizes para Sempre é um livro duro, mas não para agredir. É antes um livro duro onde reclinar a cabeça, onde repousar o corpo de coluna direita se nos sentimos perdidos no meio de tempos gelatinosos. E é nesse sentido um livro que pratica a atividade radical favorita do Tiago, que é desassossegar-nos, não por vontade de espicaçar, mas como afirmação de uma verdade que ele considera essencial. Portanto, voltemos então àquela que era a $1 e a $2 million question, ou seja, fazendo as contas, a $3 million question. Sendo a FNAC recheada um lugar de gentios, o que pode tirar deste livro quem não acredita em Deus ou quem acredita pouco? Eu diria, para ser totalmente honesto, que tira obviamente muito menos do que aquele que acredita. Mas essencialmente tira isto. Tira a convicção do casamento como um produto oriundo de um processo de transformação. Acho que um resumo da badana poderia ser: se não te transformas, estás lixado. Pode ser, então. O Tiago defende que o casamento transforma, ou seja, que não é simplesmente algo que um homem e uma mulher sustentam. Esse homem e essa mulher, se deixarem, são sustentados pelo próprio casamento. Este aqui cito, é um produto que agarramos, mas que nos processa a nós, que nos julgávamos apenas seu consumidores. Os equívocos que o livro fala são resistências dos nossos próprios egos que o Tiago quer ver, se não abolidos, pelo menos devidamente tomados. Ou seja, o casamento não é a soma de dois indivíduos. O casamento é algo que exige uma interseção. Não são apenas duas linhas paralelas que apenas diminuem a distância entre si. E eu acho isto absolutamente verdadeiro. Nós não podemos continuar os mesmos que éramos depois de nos casarmos, e a manutenção intocada dos nossos egos, dos nossos tiques e dos nossos vícios é meio caminho andado para o desastre. E por isso eu concordo com o Tiago no facto do casamento 1 mais 1 não ser igual a 2. O Tiago, apoiado no famoso versículo do Gênesis que diz os dois serão uma só carne, entende que no casamento 1 mais 1 é igual a 1. Eu, só para chatear, prefiro antes que 1 mais 1 seja igual a 3. Cada um de nós fica com 1,5, no sentido é que eu não tenho deixado de ser eu, mas sou enriquecido pelo outro. Provavelmente isto é porque eu sou menos dado ao sacrifício. Além disso, a minha mulher não ficou com o meu apelido. É mais uma das coisas que nós poderíamos discutir ali em certa passagem. Esta transformação tem de existir, independentemente da fé de cada um, ou da não existência de qualquer espécie de fé. Mas depois há um outro aspecto fundamental, e que neste livro eu li com aquele deslumbramento do... É mesmo isso, aquele deslumbramento que nós temos quando lemos uma coisa que já sabíamos, mas que nunca nos tínhamos lembrado de formular daquela maneira. Eu tenho andado a pensar imenso nos méritos do meu casamento e nos méritos da minha felicidade. Nisso aí temos coincidido. São os espíritos alinhados, os astros alinhados. Ou seja, eu sou feliz com a Teresa, ela está aí, mas é só para lhe dar graça, ao fim de 22 anos de relação. E como é que isso se explica? E, sobretudo, que mérito é que eu tenho nisso? A nossa tendência é acharmos que nós temos todo o mérito do mundo. E, por isso, a nossa tendência é sempre andarmos a dar grandes conselhos uns aos outros. Mas, ultimamente, a minha tendência é achar que não tenho mérito nenhum. O que eu tive foi muita sorte. Mas o Tiago refere nas páginas do seu livro um sentimento muito bonito
e que é muito pouco falado quando se fala de casamento, que é a gratidão. Portanto, se eu tivesse que escolher 2 palavras para usar para os gentios, seria transformação, que acho que é útil para todos nós e imprescindível em qualquer espécie de casamento, e gratidão. É a gratidão que nos dá olhos para nos sentirmos deslumbrados até na rotina. Na minha experiência, a gratidão tem sido muitas vezes a chave que destranca um desejo que já acharia impossível de sobreviver ao hábito. O casamento tem muito mais a ver com este reconhecimento diário do quanto somos cuidados por aquele que nos amam, do que a projeção de novos níveis de amor. E isto é bem verdade. Eu sempre senti, e continuo a sentir diariamente, a gratidão de ser amado pela minha mulher. E agora estou eu grato ao Tiago por me recordar isso. O título deste livro engana muito. Felizes para Sempre não é nenhum livro sobre equívocos, é um livro sobre certezas. Algumas delas assustam os terráqueos de 2014, mas se forem levadas a sério, essas certezas desassossegam a vida mesmo a quem não as tem. E essa é uma extraordinária qualidade deste livro, mesmo quem tem a fé da espessura de um fio de cabelo. Muito obrigado, era isto.